Olá, salve, salve, muito bom dia, vai começando aqui pela PAN, sim, mais uma edição do nosso a revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento e outras cocitas más. Vamos lá, quarta-feira, dia 31 de julho de 2019. A história se repete como tragédia. À luz do massacre no Centro de Recuperação Regional de Altamira, no Pará, que já soma quase 60 detentos mortos, mais uma vez ganha corpo a discussão em torno do sistema prisional brasileiro. Blas é o cara. Bruno Galhaço e Giovanna Eubank apresentam ao público o filho adotado no Malawi, país da garotinha deles, a Titi. Show de personagens. Prepare o estoque de risada, porque o nosso convidado nessa manhã é o humorista Marco Luque, que amanhã estreia novo show em São Paulo e você vai saber todos os detalhes dessa nova produção do Luque, tá bom? Esses são alguns destaques do Morning Show que está só começando e você aí do outro lado é nosso convidado especial. Vamos com a gente. Até às 11h30, seguimos por aqui. Morning Show. Bora lá, Paulinha, qual é a nossa tag de hoje? Vamos lá, Edgar Piccoli. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre um ato promovido na noite de ontem, no Rio de Janeiro, em favor do jornalista Glenn Greenwald, que é o fundador do site The Intercept Brasil, o propulsor da já conhecida também aqui nesse programa, a Vaza Jato, não é, Ed? O palco desse evento foi o auditório da Associação Brasileira de Imprensa e, obviamente, um dos panos de fundo do encontro, que contou com a presença de Chico Buarque, Wagner Moura, entre outros artistas, foi o papel da imprensa em meio a essa história toda. É por isso que hoje vamos para o Twitter com a opinião de vocês a respeito disso. Hashtag o papel da imprensa. Vai lá, conta o que você acha, opine a respeito dos assuntos do programa e vamos levar essa tag para os assuntos mais comentados do Brasil, porque daí vale prêmio. Hashtag o papel da imprensa. Olha, vou estender aqui para o WhatsApp, hein, para você interagir com a gente, você que nos ouve, você que nos vê em imagens, pode interagir também mandando uma mensagem em vídeo para o 11-931-17-1009, é o nosso número, é o nosso WhatsApp. Dessa vez vou pedir para que você mande uma mensagem em vídeo comentando a respeito do papel da imprensa. E aí, o que você espera da imprensa nesse momento? Responda em vídeo, como eu disse, tá certo? 11-931-17-1009. No mais, você nos acompanha pelo portal jp.com.br, também pelo aplicativo da Jovem Pan, assim você leva a nossa programação para conferir onde e quando bem entender, tá certo? E também estamos nas mídias sociais. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Pan, porque o Morning tá só começando. Vamos abrir o noticiário aqui, Vini, falando a respeito de Pia Sundhage, a nova técnica da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Foi apresentada ontem, finalmente. Eu até quando você falou o nome dela aqui, eu duvidei de você. Você duvidou, né? Eu falei, será, Vini, que vamos aceitar? Nós, o país do futebol, uma pessoa de fora, uma estrangeira no comando da nossa seleção? Você estava certo. Mas a CBF buscou essa reformulação, até finalmente, né, Edgar, que a CBF abriu os olhos aí de vez para o futebol feminino e tem agora na Pia, que chegou em grande estilo, chegou com muita moral, tem essa esperança dela promover, quem sabe, essa reformulação aí no futebol feminino brasileiro. Ontem teve a coletiva oficial, ela foi apresentada pelo presidente da CBF, o Rogério Caboclo. Me chamou muita atenção, Edgar, a Pia, ela deu a coletiva depois de apresentada pelo presidente da CBF. Ela fez a coletiva dela sozinha, né? Não teve acompanhamento de ninguém, né? Deveria estar lá pelo menos, né, o Marco Aurélio Cunha, junto com ela, mas o Marco Aurélio ficou ali nas fileiras, né, o coordenador técnico da seleção feminina, que está um pouco questionado aí. Ficou fora da bancada, você quer dizer? Ficou fora da bancada, né? Sim. Que geralmente, numa apresentação como essa, você tem ali o coordenador também. E na fileira, sabe quem estava também, Edgar? Quem? O Vadão. O Vadão que foi demitido, estava lá. Ah, é digno, vai. Não, é assim, mas é algo que não é normal. É algo que não é normal no futebol. É verdade. Né? Mas o que acontece? O Vadão,
e eu acho até que de uma maneira digna, aceitou fazer um trabalho ali de transição para a Pia, mostrando ali relatórios, o que vinha sendo feito, informações, porque é importante, até porque ela mesma já admitiu que ela não está familiarizada com o futebol brasileiro feminino. Né, que ela tem a observação de assistir alguns jogos, mas aquela parte de preparação do que é feito internamente, ela vai começar a conhecer agora, né? E ela tá bastante empolgada, tá muito feliz, ela vai ter um olhar muito para as categorias de base. Isso que é legal, né, Vini? Isso. Porque já é um trabalho que ela estava fazendo. Pensando no futuro, né, Paulinha? E agora pensando em aplicar isso aqui no Brasil, cuidar dessas categorias de base, que foi até um pedido da Marta, das nossas jogadoras. E assim, acho que foram feitas promessas para ela aceitar esse cargo, né? Ela falou bastante disso. Que coisas foram prometidas, né? Ações para que isso se viabilize. E eu acho que ela parece ser uma pessoa muito séria, que vai continuar ali e tocar um trabalho se de fato cumprirem com os acordos, com os prometidos, né? Isso aí que a gente tem que ver também. E qual o tempo que vão dar? Porque ela falou um negócio muito importante, Paulinha, que é a ação para além do discurso, né? Porque esse discurso de reformulação, de reestruturação, foi feito, por exemplo, quando se apresentou a Emily, que foi a primeira técnica de futebol feminino, né? E ela não durou 10 meses no cargo. Então, é preciso que se dê um pouco mais de tempo, que se tenha paciência, ela vai ter esse trabalho com o futebol de base. E o contrato dela é de 2 anos, né? Com possibilidade de prorrogar mais 2. Exatamente. É uma coisa que realmente... Ela até falou uma coisa lá que eu achei legal. Ela falou em inglês, né? Ela ainda não está familiarizada com o português. Ela falou assim que não é uma questão de pensar em medalha, né? Mas sim nos próximos passos e fazer a lição de casa direitinho, porque daí os resultados chegam. Melhor. Até porque, por exemplo, o ano que vem você tem a competição mais importante, né, que é a Olimpíada, né, para o futebol feminino, né? Tem a Copa do Mundo também que foi disputada agora, mas a Olimpíada também é bem significativa. Se o Brasil perder essa Olimpíada, já vai botar o trabalho dela em xeque? Não, né? Tem que dar um tempo, né, Vini? É preciso um tempinho a mais. E o trabalho de condicionamento físico também, né? Porque a gente viu outras... Falou disso? Falou bastante. É notório isso, né? E ela fez o trabalho nos Estados Unidos, Edgar, onde ela foi bicampeã olímpica, onde ela até falou assim, ó, eu quero trazer a mentalidade e o físico da seleção americana e quero trazer a organização da seleção sueca, que ela também já trabalhou, estava trabalhando nas categorias de base lá da Suécia agora. Então isso é um fato muito importante, porque a gente sofreu bastante com isso na Copa do Mundo. Foi perceptível, Vini, eu tenho certeza, cara, pelo talento das meninas e que fazem o que podem, hein, com o condicionamento que tem. Se forem bem condicionadas fisicamente, não tenho dúvida que essa seleção aí vai ser campeã e num prazo ainda curto até apostaria, viu? Exatamente. A gente tem um videozinho da Pia. Mais uma vez, né? A gente tem um videozinho da Pia que a gente pode mostrar agora, no momento que ela chegou. Vamos ver. Ela é bem simpática, né? Bem agradável, olha lá. Brasil. I just want to tell you how excited I am to be coaching the country of football, Brazil, to bring out the best performance in each other together. Let's go, Brazil. Tá aí falando então da... né? Uma seleção brasileira de ter um técnico estrangeiro. Eu sei que já aconteceu com jogadores brasileiros de treinarem ou jogarem em seleções estrangeiras. E aí, nesse caso, pelo menos com jogadores brasileiros não podem jogar na seleção brasileira se jogarem por outra seleção de outro país. Acho que teve um brasileiro na Alemanha, inclusive, na seleção alemã há uns 10 anos, mais ou menos. É a primeira vez que tem uma técnica. Primeira vez que tem uma técnica estrangeira. A técnica brasileira foi a Emily, né? Agora a primeira vez técnica estrangeira. No masculino sempre teve esse receio, né, Edgar? Sempre que se falou numa possibilidade, todo mundo tem um pé atrás. Não, mas tem muito técnico brasileiro aqui. Agora no futebol feminino vai ser interessante fazer essa observação. Com certeza ela vai promover ali, né, um novo estilo de jogo, uma nova leitura, uma nova mentalidade, que é o mais importante. A gente espera de fato aí, quem sabe, uma evolução no futebol feminino. E a gente vai, é claro, tá na torcida. Mas o que mais me impressionou nessa tua reportagem aí, Vini, nessa tua fala, foi a Paulinha, cara, mostrando que... Não, Paulinha... Tô muito envolvida. Eu tô muito envolvida agora com esse assunto. Vai ser completamente diferente depois das férias. A gente achava que ela só conhecia o Pato. Ela fez uma preparação. Nossa, eu tô agora... O time feminino da Islândia, ela sabe de cor. Nossa, joguei com elas lá, vocês não sabem. Vamos girar o assunto aqui, ó. Pra quem não sabe, o casal Maiara e Fernando, ela da dupla com a Maraísa e ele com Sorocaba, não é mais um casal.
Quem atualiza aí e traz Nossa, as eu fiquei informações... confuso agora, meu. Quem traz as informações é o Fefito. E aí, Fefito, o que aconteceu? Olha só, vamos falar de crise nesse país, Eles não gente. estão mais Mas vamos falar ouvindo da o Galo... crise que interessa. Eles não estão ouvindo mais o Galo cantar juntinhos? Eles não estão ouvindo o Galo cantar juntinhos, mas eu te digo que eles estão ouvindo muita música de sofrência, Edgar. Porque a sofrência está dominando essa parada musical. O que acontece? Em março, eles assumiram o namoro, o Fernando e a Maiara. Tem até essa tese de que tem vários Fernandos, só o Sorocaba fica. Mas eu acho que é meio mentira isso. É tipo a Taeme e o Thiago, que vai mudando os Thiagos. No caso da Maiara e do Fernando, eles assumiram o relacionamento em março. Chegaram a criar, veja você, aquela coisa cafona, que é um perfil de casal no Instagram. De tão apaixonados. Você vai falar isso, Fefito? Não, eu posto muita é que foto o com meu amor é mozão. cafona, Você criaria legal. um fácil. Não, eu posto muita foto com meu mozão, mas fazer o perfil de casal eu já acho demais. Acho um pouquinho demais. É. Veio a primeira crise e deletaram o perfil de casal. Veio a segunda crise, Maiara saiu do Instagram e depois voltou. Agora a Maiara deu no domingo uma outra crise, depois de uma terceira e definitiva briga. Ela deletou todas as fotos do amado de seu Instagram. E você sabe o que isso significa, não é? Quando tira do Instagram, o Já relacionamento subiu no telhado. Eu não entendo muito quem faz isso, porque pra mim é meio varrer o passado pra baixo do tapete. Viveu, postou, tá lá. Isso aí. Deixa lá registrado. O Fernando não, ele deixou lá as coisas todas, mas o que pegou mesmo foram os detetivões. Os fãs são muito detetivões. Maiara era acusada de abusiva e grudenta por alguns dos fãs, porque dizem que tava tentando apressar o casamento com o Fernando e ele não queria, não estava pronto pra casar ainda, estavam juntos há meses. Então diz que ela estava forçando a barra, já chamava ele de marido, não deixava ele fazer as coisas dele, e também duvidava da fidelidade dele, uma vez que ele foi muito mulherengo no passado. Já Fernando foi acusado de ter traído ela no último sábado durante um show. Tudo isso por partes de fãs que, claro, ficam lá escarafunchando as redes sociais. Segundo a assessoria da Maiara, foi tudo muito civilizado, viu? Os dois continuam muito amigos. O Fernando disse que não foi por falta de amor que chegou ao fim, não. Ele, ó, o namoro chegou ao fim, não foi por falta de amor. Tivemos uma crise que desgastou e optamos agora por cada um ter um tempo pra si. Quero muito o bem dela e sei que isso é recíproco. Ela ainda chegou a botar um emojizinho na foto dele na segunda-feira. A assessoria na segunda negou o fim do namoro, mas na terça confirmou. Não entendo também a assessoria que nega pra depois confirmar. Gente, entendeu? o amor é assim, uma coisa louca. Eu tô torcendo por eles, porque tem um vídeo maravilhoso, Edgar. Até peguei um pedacinho pra vocês. Primeiro que é tipo couple goals, tipo, quero estar assim, mesma roupa de patrocinador, cerveja na mão, num barquinho, Do Fernando? cantando junto e fazendo versão pra Spending My Time, do Roxette. Veja essa dupla, queridos. Vamos torcer pra isso voltar. Que ninguém responde, te vejo infeliz. Você deve estar com medo de contar que seu amor por mim acabou. Sempre fingi. Mas, Ed, você ouviu essa letra, né? Sempre fingiu, nada sentiu. Você tá com medo de contar. Gente, será que foi meio premonitório esse Na hora vídeo? de Não amar. sei. Ah, muito bom. Eu não sei, eu amo Roxette, eu espero que eles tenham aprovado essa versão. O fato é que se Maiara quiser voltar, ela vai ter que controlar os ciúmes excessivos dela. Dizem os especialistas em sofrência neja aí desse mundo country brasileiro. Porque todo o problema teria sido excesso de ciúme e cuidado. Quem nunca viveu um relacionamento intensamente, que atire a primeira pedra. O Morning Show torce pela volta e pela felicidade da Maiara. Desde já, vamos sofrer junto, Maiara. Aí, valeu, Pepito. Vamos em frente agora, falando de outro assunto aqui no Morning Show. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, autorizou a atuação da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária no Pará depois que confrontos deixaram 58 mortos em um presídio do estado. A reportagem e os detalhes é com a nossa colega Nani Cox. O
O grupo vai participar de atividades de guarda, vigilância e custódia de presos por 30 dias. Os detentos que participaram do confronto no Centro de Recuperação Regional de Altamira deixaram a cidade na terça-feira. O governo determinou a transferência de 46 presos com o objetivo de tirar do mesmo ambiente integrantes de grupos rivais. De acordo com o governador Helder Barbalho, os presos foram levados para Belém antes de serem encaminhados aos presídios. 16 vieram por meio aéreo e 30 por meio rodoviário para os novos locais onde estes estarão cumprindo as suas penas. 8 irão para Presídio Federal, outros 8 para isolamento e os outros 30 estarão em outras casas penais. O governador Helder Barbalho também informou que o governo vai destravar as obras de 5 novos presídios que devem abrir mais de 2.000 vagas até o final do ano. Além dessas medidas, o governo do Pará dará posse a 485 agentes penitenciários no próximo sábado. A nomeação faz parte das ações para melhorar a gestão e segurança nos presídios do estado, determinadas pelo executivo. Ao ser perguntado sobre reforçar a segurança na unidade prisional depois do confronto, o presidente Jair Bolsonaro disse para perguntar às vítimas dos que morreram. Presídio no Pará! O presídio no Pará, presidente! Vai reforçar? Pergunta, o presidente do Pará pergunta para as vítimas que morreram lá, o que eles acham? Depois que ele responder, eu respondo para vocês. O confronto foi resultado de disputas de território dentro da unidade prisional. Perto das 5 horas da manhã desta segunda-feira, líderes do Comando Classe A colocaram fogo em uma cela de integrantes do Comando Vermelho. Segundo a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará, a unidade tem estrutura de alvenaria e, por isso, as chamas se alastraram rapidamente. Os presos que iniciaram a briga não fizeram uso de arma de fogo, apenas facas improvisadas. Pelo menos 10 corpos já foram reconhecidos por familiares e liberados pelo Instituto Médico Legal de Altamira. Este já é o maior massacre em prisões do ano de 2019 e o segundo maior da história, atrás somente do Carandiru. Bom, vamos comentar aí essa notícia, né? Em primeiro lugar, parabenizar aí a pronta resposta do ministro Moro, né, no envio dessa força-tarefa de intervenção penitenciária. É importante pontuar que a expertise, né, do ex-juiz aí no combate ao crime organizado, juntamente com a mobilização de toda essa estrutura federal, ela tem produzido efeitos muito positivos na segurança pública. E para ficar em 2 exemplos, a gente teve no começo do ano a desarticulação, né, das lideranças do PCC aqui em São Paulo e também o envio da Força Nacional ao estado do Ceará, que teve uma redução aí inacreditável de 58% na criminalidade violenta no primeiro bimestre desse ano. Certo, agora eu acho que a grande polêmica aqui está em torno da fala do presidente, né? Quando ele é perguntado sobre Altamira, ele diz o seguinte, abre aspas, pergunta para as vítimas dos que morreram lá o que eles acham, depois eu respondo. Bom, todo mundo sabe que eu costumo criticar a linguagem do presidente por ela não ser presidencial como nós gostaríamos. Eu fiz isso ontem, inclusive, numa longa crítica sobre a morte do pai, sobre as falas do presidente da República, sobre a morte do pai do presidente da OAB. Aliás, não coube aqui um comentário, porque esse advogado, o presidente da OAB, ele é muito indecoroso, né? O senhor Felipe Santa Cruz, ele difamou o ministro Moro como chefe de quadrilha, sendo a quadrilha Lava Jato, por inferência lógica, e, pasmem, injuriou aí uma colega advogada insinuando que ela era uma prostituta, assim como a mãe de tantos outros colegas de profissão, nas palavras dele, obviamente. Então, eu acho fundamental nós alertarmos aí todas as feministas em defesa dessa vítima, né, do sexismo machista do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que se propõe aí a tutelar minorias e demografias supostamente oprimidas. Bom, voltando aqui para a pauta, nesse caso da fala do presidente, a minha crítica à linguagem vai ser excepcionalmente positiva. Por quê? Não há uma ofensa objetiva na fala do presidente e ela é reflexo de uma mudança fundamental no Brasil, que é o quê? A visão da vítima como protagonista na política penal, na criminologia. Né? Vamos para exemplificar pelo outro lado, vamos usar aí uma linguagem de esquerda. Quem teria mais, abre aspas, lugar de fala do que a vítima ou a família da vítima, certo? Para nos dar a dimensão da gravidade do cometimento de um crime. O Bolsonaro, nesse sentido, ele vai na contramão da bandidolatria. Né? Eu não sei se vocês repararam no nome do complexo penitenciário, vocês viram isso? Se chama Centro de Recuperação Regional. Recuperação.
né? Então, esses criminosos decapitaram seus pares. Né? O foco do sistema penal, o foco do sistema penitenciário brasileiro é o relaxamento de prisão, o abrandamento de pena e, finalmente, a ressocialização, colocando em segundo plano as outras funções da pena, a prevenção pelo afastamento do criminoso, a punição, né, pelo ato ilícito cometido e, finalmente, a retribuição, certo? A satisfação que você dá à sociedade de bem. E é óbvio, né? Aqui a gente não vai jamais ignorar a responsabilidade do Estado na custódia dos seus detentos. Não se trata de fazer isso. Só que também é impossível ignorar a responsabilidade do Estado na segurança pública, especialmente quando esse Estado promoveu o desarmamento da sua população, impedindo o exercício do direito à legítima defesa. Então, como que o Estado se furta da obrigação, por exemplo, de indenizar as vítimas desses assassinos encarcerados? É aquela velha teoria do caso fortuito, né? Então, algo completamente fora da normalidade, né, que escapa à habilidade estatal de coibir esse ato. Só que numa guerra entre facções, em que a gente fala em termos de toda sorte de barbáries, incluindo decapitação, será que isso é a normalidade? Ou seja, será que faz sentido e é justo, né, às expensas do povo honesto, trabalhador, pagador de impostos, nós indenizarmos as famílias desses mortos? Então eu acho legítimo sim perguntar às vítimas dos bandidos assassinados, até porque elas certamente não foram ressarcidas por absolutamente nada, não recebem nenhum tipo de auxílio assistencialista do governo, como é o caso do auxílio reclusão, não recebem vale transporte, como é o caso de familiares dos presos que podem receber vale transporte para ir visitar os encarcerados, os apenados, né? Vamos perguntar para as vítimas o que elas acham. Eu acho interessante isso, dar um pouquinho de protagonismo para quem sofre na pele e quem custeia todo esse aparato. Vamos lá, o Trindade está aí na linha com a gente de Brasília. Vamos falar com o Zé Maria Trindade. Esse certamente é um assunto que repercute aí, Zé. Massacres são recorrentes, né? O Estado é o tutor, o Estado tutela o preso está lá sob custódia. Tem toda essa discussão em torno de se o presídio vai ficar na mão do Estado ou se os presídios vão ser privatizados. O que é certo é que os que estão lá, os criminosos que estão lá, eles não vivem num ambiente com condição de se recuperar de nada, de serem recolocados na sociedade, porque ali é um antro de crime. Né? Tem coisas que acontecem que devem ser corrigidas no âmbito do sistema prisional brasileiro, que são básicas. Como é que se entra com o celular? Como é que um preso tem acesso a uma comunicação de dentro do presídio? Isso por enquanto esse trâmite não acontece, da privatização, aí, se isso vai realmente acontecer, é dever do Estado, sim. Como é que isso repercutiu aí em Brasília, Zé? Como é que você, andando pelos corredores aí, passa pra gente aí o clima a partir dessa tragédia, uma tragédia que acontece onde já quase 60 pessoas mortas, entre elas presos decapitados aí. Bom dia, Zé. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, esse é um debate muito forte por aqui. As prisões se transformaram mesmo em universidades do crime e nem há monopólio. A gente vê, neste caso aí do Pará, de que existe até uma disputa, né, entre três facções. Uma está em desvantagem nesse momento, mas já foi muito mais forte. O ex-ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, já tinha diagnosticado de que o Estado teria que tomar o controle do sistema penitenciário. E agora o ministro Sérgio Moro, no pacote antiviolência dele, é muito claro sobre o domínio do Estado sobre o sistema penitenciário. Até hoje não há. São raras as penitenciárias, e Brasília é um caso especial, a Papuda, em que as facções não tomaram conta. Mas é preciso, segundo me informaram lá, diretores, uma vigilância todos os dias, um afastamento, uma separação clara e objetiva de presos, não deixando dominar setores da própria penitenciária. Edgar, viralizou um vídeo antigo de Jair Bolsonaro em que eu fiz a pergunta sobre Pedrinhas. E aí ele deu aquela resposta tradicional, que é uma continuidade dessa, sim, no sentido de que não quer passar por isso, não cometa crimes, né?
O discurso, o Bolsonaro, ele sempre se posicionou assim, e agora, como presidente da República, é evidente que há uma preocupação sobre vítimas, mas ali estavam também presos que foram mortos, que não estavam nem condenados definitivamente ainda. Ou seja, não há pena de morte no Brasil. A Constituição brasileira não permite a pena de morte. E ficar preso no estabelecimento deste, com uma versão assim do Estado, significa uma pena de morte, né? Sim, Zé, é ótimo isso que você fala, porque se pessoas que estão lá dentro não foram condenadas, e uma mãe ouve uma frase do presidente aí falando acerca do comentário dele também. Imagina isso. A pessoa que morreu está lá e não foi julgada, ainda não foi... o processo não transitou em julgado. Quer dizer, é uma falha do sistema prisional. Não dá para colocar num pacote todo. E a frase dele, mais uma vez, mostra que, poxa, denota ao entendimento de que, tá lá, não comete crime porque tá lá, tá morto, sabe, pode morrer porque aí é gente ruim, né? Tem toda uma discussão em torno disso também. E essa é uma habilidade que ele não mostra ao se pronunciar sobre as questões mais caras no momento e na situação brasileira, seja ela em qualquer área, né? São falas contundentes, mas de uma maneira desviada de olhar as coisas. Porque se um preso lá, decapitado, não foi condenado, ainda está preso, alguma falha existiu antes. Por que ele está preso? Aí depois entra num lugar onde não se tem a menor condição de se recuperar ninguém. A situação só piora. E o direito brasileiro, a origem do direito brasileiro é de recuperação. Daí o nome de recuperação, daí a ideia de saidão, que é reintegração do preso, né, na sociedade, para que ele possa... Há toda uma teoria, e na prática isso não funciona. As cadeias são universidades do crime. E é uma falha grave do Estado, que tem que construir mais prisões. Mas olha, Edgar, isso não dá voto. E o que não dá voto não é enxergado aqui pela política nacional e por Brasília. Pois é. Obrigado, Zé, pelo papo. Bom trabalho aí em Brasília. Abração, hein? Perfeito. Muito bom dia a todos. Agora 10h28, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Salva o motoboy Jackson 5, o taxista simplesmente. Depois vai dizer CNT legal, hein? O Natureba Mustafari e outros personagens icônicos de Marco Luque voltam ao palco amanhã em São Paulo no novo show do humorista. A temporada de Marco Luque em Todos por Um vai até dia 28 de novembro, sempre às quintas-feiras, às 21 horas no Teatro Frei Caneca. E é com o ator e humorista o nosso papo nessa manhã. Salve, Luque. Que prazer te ter aqui mais uma vez, né? Demorou pra você voltar, hein? Verdade. Salve, galera. Salve, Edgar. Pô, primeiro de tudo, muito obrigado pelo espaço, pela receptividade, pelo convite de participar aqui do Morning Show. A gente ganha junto, ganha aqui. Ô, Luque, vamos lá. Esse espetáculo aí... seus personagens voltam repaginados, né? É uma história que você pega aqueles clássicos do seu repertório, dá uma repaginada e conta novas histórias. Queria que você falasse um pouquinho sobre as novidades que você pensou e preparou para o público e, se possível, até já que você está tirando o seu casaco aí, já faça uma palhinha pra gente aí contando alguma novidade, alguma dessas divertidas histórias. Ah, que massa! Eu tô trazendo 7 personagens ao palco. Dos 7, 5 personagens são praticamente virgens do palco. Eles são... Nunca se apresentaram ao palco, né? Tem o Ed Nerd, que eu fiz TV, e eu fiz também... que eu fiz internet e tal. Então o Ed Nerd tá pela primeira vez no palco. Tem o Silver, que é um bluseiro. E o Charles Charlatan, que é um mágico. Ah, é meio ticano, assim? Sim, se argentino, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Faz mágicas incríveis. Puedo fazer uma mágica aqui agora? Ah, vamos lá. Sim, meu braço, quando ele ser bom, meu braço vai se transformar numa cobra. Atenção, 1, 2, 3, bum! Socorro! Fazer mágica no rádio é a melhor coisa, né? Foi maravilhoso, todo mundo viu essa cobra nascer. Mas nós temos espectadores aqui te acompanhando. A linguinha. Cara, o Luque,
Você acha que o humor tá tomando algum lugar, assim, até da imprensa, em vários esquetes? Eu tô pensando aqui, quando te pergunto isso, em quadros do próprio Zorra Total, que é um clássico que não costumava enveredar tanto pra esse lado. Agora você vê coisas Dani Calabresa ali, fazendo esquetes, o Adnet já meio que dentro do repertório histórico e clássico dele, também sempre dando uma pontuada e uma cutucada ali nas estruturas políticas. Você acha que isso também é um papel do humorista? Eu acho muito. Eu acho que o humor, ele serve como uma vaselina pra gente poder adentrar a mente das pessoas. Então as pessoas ficam mais relaxadas com a presença de uma vaselina, não é verdade? Verdade, em várias situações. Em várias situações. E no humor também, acho que o humor a gente pode relaxar a pessoa, a gente pode divertir, a gente pode levar alegria e cura pra alma daquela pessoa. E ao mesmo tempo a gente direciona, às vezes, uma galera tá tão perdida por aí, a gente dá uma direcionada, a gente dá uma cutucada, a gente faz a galera lembrar do meio ambiente, a gente faz a galera lembrar do momento político que a gente vem vivendo. Eu acho que tudo é válido, o humor é essencial na vida da galera, assim como a arte e a educação, né? Posso fugir um pouco do seu show? Antes a Claque vai interagir aqui. Palmas. Posso fugir um pouco do seu show pra fazer uma pergunta? Claro. Sobre algo que você não fez, acho, ainda na TV, mas está fazendo. Você agora é ator de série da Globo. Você está fazendo Eu, Minha Avó e o Boi. Exatamente. Que é uma série nova do Miguel Falabella. Como é essa experiência agora de fazer um personagem de comédia seriado, assim? Que você não faz no stand-up, você não faz no palco, você não faz no Escolinha, por exemplo? Cara, primeiro assim, eu agradeço de coração a presença do Miguel Falabella na minha vida. A gente se conheceu nos produtores e ele me convidou para fazer essa série. E é muito legal poder ter mais esse espaço na Globo, né? Eu venho devagarinho conquistando algumas coisas. Eu comecei com o Serginho Grossman, aí eu faço a Escolinha. Também entrei a segunda temporada da Escolinha, tô fazendo Patropi e agora participando dessa série. É muito gostoso porque eu estudei dramaturgia, eu tenho essa pegada também de ator e muitas vezes o humorista, o comediante, ele não tem tanto espaço, a galera não consegue olhar pra esse cara como um ator, entendeu? Conta um pouquinho do seu personagem. E você quer fazer novela? É um plano também? Cara, eu não tenho esse plano, mas eu gosto muito de dramaturgia, eu penso muito em cinema. Mais do que em novela e tal. E série é muito gostoso fazer. É uma série que ela é comédia, mas ela não é de sketch. Ela não tem momentos como... Ela tem muita dramaturgia, ela tem muita emoção, é forte. Eu brigo, apanho, tem emoção. Qual o seu personagem? É o Montgomery, que ele era casado com a Norma. Ele fala o nome do personagem e já dá risada. Pronto. Montgomery. Não, essa série é sensacional. Eu tenho um filho que chama Matt Dillon, tenho o meu irmão, que é o Marlon, tenho o Rob Lu. Com quem você era casado? Eu era casado com a Dani Vinitz, que é a Norma, e aí eu saio fora, fujo com uma grana. Eu sou malandrão, eu sou essa galera... Um malandrão, e volto depois de 10 anos com um food truck, na verdade com uma dívida, querendo ver se eu consigo pegar uma grana aqui e ali. Eu não vou fazer spoiler, mas é muito legal. Eu volto dando uma causada naquela situação ali. Só pra contextualizar as pessoas de casa que ainda não sabem da série. Deixa rodar a roda, só um segundo, para as pessoas saberem do que se trata. É uma série baseada numa série de tweets. Tá fominha. Um garoto foi no Twitter e contou a rivalidade dele da avó com a vizinha. E virou série na Globo. Exatamente. A Vera Holtz e a Leti Salles, as duas sensacionais, morando uma de frente pra outra e se odeiam a vida inteira. Ô Marco, o que eu percebo muito nos seus personagens, assim, é que eles são muito... Eles atravessam, assim, o tempo, né? Por exemplo, o Silas, se você pegar as piadas dele de anos atrás, se você contar hoje, ainda vai fazer sentido. Você tenta fugir um pouco dessa... Hoje tem muita gente fazendo piadas com o que tá acontecendo na atualidade, só que essa piada daqui a pouco vai acabar morrendo. Você tem essa intenção de ir pelo outro caminho mesmo, de fazer personagens mais universais, com regionais também, que você costuma fazer bastante? Cara, não é tanto uma intenção, é mais uma característica minha. A minha levada de humor, eu acho que é meio atemporal mesmo. Eu tento fazer
humor com o dia a dia, com o cotidiano, mais coisas que as pessoas se identificam. Às vezes fala, porra, eu tenho o meu vizinho é isso, meu vizinho faz isso, minha mãe faz isso acontece dentro da minha casa, pô, meu cachorro também reage dessa forma. Acho que é mais por aí. Eu não sou um cara muito antenado de ficar prestando atenção e estudando os outros humoristas pra ver o que eu vou fazer. Eu acho que na hora de eu criar, eu gosto de não ter tanta referência, que é pra poder surpreender. Eu acho que se você pega muita referência por aí, você se enquadra num quadro. E tá no quadro nem sempre é bom. Marco, você tem um monte de personagem, vários. E você falou que, por exemplo, tá levando agora 3 novos, no caso, pro teatro. Como que você faz essa seleção? O Caio tava conversando com você aqui antes de começar o programa, falando de um que ele viu no Terça Insana, mas que acabou não rolando. Como que acontece aí essa peneira pra ver quem fica? Exatamente, a época da Terça Insana era uma loucura, porque a Grace Janucas, grande mestra Grace Janucas, uma das pessoas mais importantes que apareceu na minha vida, ela tinha essa cobrança de todo mês ter um espetáculo novo. Então a gente tinha que, bicho, né? Se virar. Rasgar o toba com a unha e cada mês apresentar um personagem diferente ou um texto diferente. Você viu que eu evitei de falar palavrão. Então isso é muito legal. Isso fez com que eu criasse uma gama de personagens que eu acredito que se não tivesse essa cobrança de todo mês fazer uma coisa nova, a gente dá uma estacionada, né? Atualmente eu crio os textos dos meus personagens e personagens também com o Gui. O Guilherme Rocha tá aí, é o meu parceiro de criação. Aqui, a gente se conheceu na Rádio Mix e estamos juntos há 12 anos criando as coisas para os meus personagens. Marco, só para contextualizar aí, a personagem que a Paulinha falou era como se fosse um boxeador frustrado. Ele era dono de uma academia de boxe que se chamava Estrela Solitária. E aí o público não entendia o porquê desse nome, mas é porque é Star Alone. Era muito bom aí fazer essa brincadeira com o Stallone, né? E eu queria te perguntar o seguinte, no seu show, né, no Todos por Um, obviamente, você estava falando da criação de personagens, é um show que tem vários personagens. E você falou, no Terça Insana, a mãe da criação era a necessidade, né? Mas como que se dá o processo, né, de criação de cada um desses personagens? Se você pudesse dar alguns exemplos, onde que você se inspirou, algum personagem concreto, assim? Eu acho que cada personagem ele tem um caminho diferente da minha cabeça. Eu não sou metódico e eu não tenho, assim, regras pra criar. Então, por exemplo, eu sou um cara que eu gosto muito de peruca. Então eu passo numa loja, eu vejo uma peruca muito legal, eu falo, eu preciso ter essa peruca que uma hora vai acontecer alguma coisa embaixo dessa peruca. E a peruca que inspira toda a construção. A peruca inspira, muitas vezes, a peruca inspira a construção de um personagem. Em outra ocasião, é a junção de duas ideias que ficaram médias, aí você junta as duas ideias num único personagem, o personagem fica forte. O motoboy, por exemplo, foi na época que surgiu essa febre dos motoboys. Quebrando todos os espelhos. É nóis, mano. Faz aí. É nóis, Queiroz, agora tô aqui na Jovem Pan, Joe. É nóis, mano. Essa rádio é da hora, Joe. Quebrou os espelhos antes de chegar aqui, o Eduardo Picolino tá aqui também com nós. Eduardo. Quebrei vários. Não, nós não quebra espelhinho, nós só retira os que não são utilizados devidamente. E o Silas, simplesmente? O Silas, eu não sei se eu me lembro bem, mas você falou que se inspirou num motorista mesmo, não foi? Na onda do motorista de táxi. Tem isso ou não? É viagem minha. Silas simplesmente, taxistas, santistas, dão sempre um upgrade nos táxis dele. E ele vai vindo com novidades para o show, hein? Os táxis dele com o Cine Silas, 3D. Aquele câmbio com aquele caranguejo ali, cristalizado. Eu piso no breque e o zoninho acende, vídeos suflexos, mete os vídeos suflexos, com a verdadeira caverna do dragão dentro dos táxis. Luke, tem algum personagem que você acha que é um ponto de virada na sua carreira? Eu penso muito no ser humaninho, que todo mundo fala, no Altas Horas e tal, mas você acha que ele é mesmo um ponto de virada ou tem algum outro? O Jackson 5, todo mundo... O Jackson 5, ele ficou durante 10 anos na rádio, a gente ganhou prêmio de programa de humor, de rádio. Inclusive eu levanto esse prêmio junto com o Gui, tô aqui fazendo referência a ele de novo. E o Mustafari, com essa história do cachorrinho também, foi um vídeo que viralizou, só que não viralizou pela gente, então isso foi muito legal, o caminho que ele fez foi muito louco. De repente comecei a receber mensagens de que, cara, que vídeo irado, tal, não sei o quê, e
E explodiu, né, cara? Eu lembro que eu tinha 300 mil seguidores, eu passei a ter 1 milhão de seguidores em uma semana. Eu queria ver com você um trecho do seu canal, mas dá pra dar uma palhinha do Mustafari antes da gente chamar? Chama o vídeo, então, o vídeo do seu canal, como se fosse o Mustafari. Pronto, papá, tô aqui dilatado aqui na Jovem Pan e nós estamos aqui tendo uma relusão esotérica da biosfera terrestre com Cosmo e Damião abençoando a gente. E vamos agora o quê, papá? O seu canal. Clicar no meu canal. Ficou estranho até se fosse um urologista. Mas enfim, tá aí o canal, papá. Olha que vídeo dilatado nessa energia. Uma bazuca de espera. Pô, essas tiradas se escreve, vão surgir na hora. Porque você fala golira. Então, golira, o golira. Isso é uma coisa que tá escrito ou você na hora você bota assim desse jeito, troca. Não, na hora pinta muita coisa. Desse jeito, sim. O Luiz Miranda, ele fala, cara, você falar errado é uma arte, não é pra qualquer um. Porque ou você fica muito idiota, ridículo, ou você é disléxico, ou a galera dá risada pra caralho, entendeu? E a gente cria dessa forma, ó, o Gui, ele, muitas vezes ele vem com ideias, aí a gente dá aquela cambalhota em cima da ideia, aí dá uma recambalhota em cima da ideia, isso que é legal, você poder criar em dupla, né? Ô, Marco, não tem fim, né, a evolução. Vai embora. Da ideia. O seu trabalho sempre foi esse de fazer a criação de personagens, né? Como é que foi para você, na Globo, quando você recebeu o convite para fazer a escolinha, e aí tem que fazer a recriação de um personagem? Você começou fazendo o Nerds da Capitinga, né? E depois teve até a mudança para o Patropi. Então eu queria que você comentasse como é que foi esse desafio e por que também da mudança do personagem. Cara, foi um convite que Cara, foi muito legal receber esse convite do Ricardo Washington de participar da escolinha, representar o primeiro... O Nerds da Capitinga, né? Que o Pedro tá vivo, né? Então, cara, e era um dos caras um dos personagens que eu mais gostava de assistir quando eu era moleque. Então, e aquele grupo, gente, vocês não têm noção. O Adnet tá de Rolando Lero, não é? De Rolando... Amado Mestre. Cara, ele é foda. Bom, ele tem uma galera ali. Acho que na Globo inteira, aquele núcleo é o núcleo que reúne as pessoas mais divertidas do planeta Terra. E com o Bruno, né? Terrestre. O filho do homem ali na mesa ali, né? Sim, professor. Fica muito igual, muito igual. Não, e tem o Márcio Smelling de Seu Boneco, e tem o Evandro Mesquita, mano. E o mais legal é que a gente não... O Evandro faz o Somebody Love? O que ele faz? Somebody Love. Se sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei. Pronto. Aí, Marco Luz. Digníssimo. Nossa, ele é demais. Não, e Matheus Solano. Marcos Caruso. Inclusive teve uma homenagem pro seu peru esses dias, né? Ele foi lá na própria escolinha. Teve, né, cara, não. É de arrepiar, cara. E a gente não sabe a hora que a gente vai ser chamado. Então é um frio na barriga e a gente não sabe o texto de ninguém. Então realmente a gente termina a gravação com a barriga e a bochecha dolorida de tanto rir, né? E fortes emoções também quando temos participações dos caras lá de trás, né? Da escolinha original. Então é sensacional. E a mudança, não sei, a mudança acho que foi mesmo um convite. Eles queriam fazer o Patropi e eles viram que eu me encaixava melhor. Acho que fisicamente, sabe? Tipo, eu fiquei muito parecido sem usar máscara, né? Sim. E o Guilherme Santana entrou fazendo o Nerds da Capitinga de forma, assim, pô, com o pé nas costas. E ele é meio no biotipo. Acho que foi mais por aí mesmo. Não deram muita justificativa. Você só sente falaram, falta você vai trocar, eu falei, tá bom. Você sente falta do CQC, Marcos? Cara, eu sinto, eu acho que era um momento da política que um programa desse ia ser campeão de audiência, não tem a menor dúvida, porque a gente ia lá e a gente não fazia ficção, né? A gente trabalhava com a realidade, a gente ia lá dentro do Palácio do Planalto mostrar realmente o nível intelectual e de inteligência dos nossos deputados, dos nossos representantes do país. Então... Cara, ia ser muito legal. Não sei se ele ia durar no ar muito tempo, né, nos dias de hoje, mas
Se ele existisse, ia ser sensacional. Você ainda fala com as pessoas do programa? Falo, Marcelo Taz, meu amigo de pegar sauna junto. Ficou meio gay? Ficou. A gente não tem esse preconceito. E Vou pegar amigo de sauna, né? Engraçado. Ele ama a sauna, ele construiu uma sauna. A seca ou a vapor? Quê? A seca ou a vapor? Seca. Seca. E que mais? O Andreoli, parceiraço, amigo até hoje. A Calabresa, que participou. A Monique Ozzi. A gente tem amizade legal com o Cortez. O time antigo parece que é mais unido do que quando começou a entrar uns outros integrantes, né? A galera mais nova, né? A galera mais nova, uma galera equivocada muitas vezes, mas enfim. Nomes, trabalhamos com nomes. Venenoso. Venenoso. Ô, Luke, você viu o caso, obviamente, você tá acompanhando aí. Eu quero saber se tem um personagem aí o Ed Nerd, né? Eu quero saber o que o Ed Nerd tá achando dessa atuação dos hackers aí que invadiram celulares das autoridades todas aí, entre elas do juiz Sérgio Moro. Hein? O que o Ed Nerd estaria dizendo, falando sobre isso? Cara, eu acho muito difícil você poder comentar sobre algo que você realmente não está vendo com os dois olhos. Temos que estar muito preocupados com a fonte. A fonte de que lado é? A fonte de que profundidade vem? Eu comprei as fontes, eu compro tudo. Sensacional, sensacional. Ô, Luke, qual que é o personagem, cara, que você tem mais orgulho? Difícil falar isso, né? Perguntar que filho é mais, eu gosto mais. Mas, tipo, tem algum que você fala, cara, esse não pode sair? É tipo, sabe o Los Hermanos, Ana Júlia? A Legião Urbana, Tempo Perdido. O Eduardo Mônica. A Mary Help. Tem um monte de gente aqui no Twitter falando da Mary Help. Qual que é, assim, um que você fala, cara, esse aqui me projetou. Foi um turning point, foi a mudança da minha carreira. Cara, acho que é o Jackson 5 e o Mustafari. Sim. Eu acho que são dois bem fortes. Eu acho que o Ed Nerd, ele tem grande potencial ainda vocês vão ver muito barulho dele por aí. E a Mary Help é clássica. A Mary Help agrada muita gente. O Silas simplesmente com a voz sexy que ele tem e tal. Tinha uma amiga minha que me ligava e queria falar com o Silas no telefone, ela não queria nem falar comigo. Era muito bom. Ela fala, quem você quer? Ela fala, não, conta uma história aí de Silas. Ela queria só ouvir a voz. Era um crush dela. Era um crush. Um crush, áudio crush. E faz como é que é? Mary Help, é isso? Mary Help. Faz a Mary Help. Olha, Mary Help, tá? Eu vim aqui, que eu tenho mania de limpeza, e vocês estão bem aqui, tá? Só não vem espirrar pro alto num estúdio fechado, tá, gente? Aqui não tem nem ventilador, sabe? Isso, sabe? Na hora de espirrar, gente, eu quero educar vocês. Espirra na axila. Tem que espirrar dentro da sua própria axila, entendeu? Porque aí você não passa os germens para o espaço e não vai, né, defecar na cabeça das pessoas, né? Porque ninguém merece. Pronto. Ai, gente, a pessoa dentro do avião espirra pra cima, parece um Tarzan, gritando pra cima, sabe? Guarda pra si. Seja egoísta na hora do espirro. Os negócios genes, é sensacional. Essa segunda palavra me pega, assim. Eu saio rindo. Meu Deus, eu tenho 3 alquinhos gel guardados na minha calcinha. Demora muito pra você compor um personagem desse? Então, ou você vai na hora, assim? Cara, vai melhorando, acho que vai melhorando, né? Isso sim, vai aperfeiçoando, vai dando uma pirada, né? Isso. Eu lembro que o Silver era um personagem que eu montei, mas eu não sabia o que ele falava. Tem muita gente que faz ao contrário, cria um texto, depois vê como que vai dizer aquele texto, né? Vai fazer um personagem, vai ser ao vivo e tal. Pra mim, eu crio o personagem que eu gosto de desaparecer por trás daquela caracterização. E aí ele vai falar o quê? Aí eu tenho que ir atrás disso, entendeu? Sim. Então o Silver, por exemplo, ele demorou pra ter voz. Ele era um bluesman que tocava gaita, que eu toco gaita, então eu aproveitei essa característica pra eu poder criar um personagem, né? Pra alimentar o personagem. E aí, aos poucos, ele veio vindo. Tipo, porra, quem é o cara aqui? Vai fazer uma Gênesis. Você trouxe a gaita, não? Não. Então faz o Silver sem gaita mesmo, vai. Oi.
Uma coisa pra vocês, viu? Sou interior e nós temos que tomar muito cuidado, né, fi? Pra pegar a estrada, que ó, mais de 80 por hora na Castelo Branco. Aí o pardal lhe pica, fi. E olha, uma coisa pra você, viu? Não tá fácil essa vida, né? Correria top, fi. Top na veia, irmão. Nós estamos aqui na Jovem Pan, ó, estralando de audiência, fi. Ô, Marco, e o humor de cara limpa, né? Porque você faz uns stand-ups também, assim, tem até um seu na Netflix, né? É muito diferente da composição do personagem? Você acha mais difícil, mais fácil? É diferente. Eu lembro quando eu saí do Terça Insana, eu falei, cara, eu vou experimentar esse formato de stand-up. Até porque eu não queria sair da Terça Insana fazendo já um show de personagens, porque eu achei que eu ia estar meio... não sei... meio, não traindo a Terça Insana, que usando mas do tipo, que você fez lá em um show solo. Eu queria ficar de bem com tudo, então eu falei, então eu vou ficar uns anos aqui experimentando stand-up, depois eu faço um show meu com meus personagens, e aí eu experimentei, né, e é muito difícil você fazer de cara limpa, porque de repente se um personagem não dá certo, foi o personagem que não deu muito certo. Agora, se você tá lá de stand-up e a piada não entra, é você que não funcionou naquele momento. E quando não entra e quer dizer que você não funcionou, fica chato, né? Acho que deu dupla interpretação até. Mas, enfim. Ô, Luke, você já falou, o Fefito te perguntou, acho que foi o Fefito que falou de cinema ou televisão, você já falou que tem interesses no cinema e nas séries, né? Vamos pro serviço da tua peça, onde todos esses personagens que você brincou com a gente aqui... Quantos são no total? São 3 novos? São 3 novos e 4 antigos. Antigos. São 7 personagens durante 1 hora, 1 hora e pouco ali que você fica... Durante 1h20, mais ou menos. E você se caracteriza, obviamente, como todos eles. Cara, a gente faz trocas de... Não passa de 1 minuto. Tem que ter um esquema, né? Pra não... Putz, a gente tá trabalhando com um mágico, com o Vitor Hugo. Porque a gente... O primeiro... Eu começo com o Charles Charlatão, que ele é um mágico. Então, além de fazer mágicas, a gente também usa alguns truques de mágica pra poder fazer essa transformação de um personagem pra outro rapidamente, né? Legal. O mágico é o argentino. É o argentino, sim. Vamos fechar com ele, então. Chama as pessoas pro show, Luke. Conta aí, fala como é que... Charles, né? Charles o quê? Sim, eu sou Charles Charlatão. Charles Charlatão. Charles Charlatão. Conta pras pessoas quando o show vai estar em cartaz. Muy Explica bien. pra todos. Los otros personajes no importan, solo importa yo, Charles Charlatão, que estaré lá en todas las quintas-feiras, das 5 às 9 de la tarde, la noche. 9 de la noche. No Shopping Frei Caneca, que está espetacular. Eu sou uma espécie de lenda, um mito. E o fanatismo de vocês será recompensado nesse show. Está incrível. Venga, todos. Muito bom. Deixa eu passar aqui pro ouvinte, pro nosso espectador, o serviço, então. Marco Luque em Todos por Um até dia 28 de novembro, sempre às quintas-feiras, às 9 horas da noite, no Teatro Frei Caneca. Luque, bom te ver mais uma vez, meu querido. Oh, que lindo. Muchas gracias. Que lindo. Não percam, eu vou assistir, hein? Tem que ir, pô. Não, nós temos um personagem aqui também, tá? Só pra você não ficar achando aí, se achando. Vou chamar... Sandra, meu nome é Sandra. Muitos acham, Fefito. É bom esclarecer isso pra rede nacional. Eu não sou a Sandra, é o Felipe Xavier, mas enfim, ele faz melhor que eu. Você viu, a presença de espírito é tudo, né? O Fefito poderia ser um grande humorista também, deveria investir nisso, Fefito. Mas eu quero chamar alguém do cast, eu não sei, quem tá aí? Luciano Huck, trabalho com o Marco, tá nos bastidores do Projac, sempre nos encontramos. Parabéns pelo trabalho. 11h01, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. De volta com o Morning Show dessa quarta-feira, a ex-presidente Dilma Rousseff deu uma entrevista exclusiva ao site UOL. Ela disse que o governo Bolsonaro é neoliberal e neofascista, visão que, segundo a petista, incomoda o centrão e a direita, que ela caracteriza como mais civilizada. Vamos lá, Caio, falar sobre isso.
Bom, a versão resumida dessa entrevista é aquela velha cantilena, né, da narrativa canhota. Impeachment é golpe, Lula é livre, Bolsonaro é fascista. Mas aí vai parecer que eu não fiz meu trabalho, não li a matéria, então vamos estender o comentário. Em primeiro lugar, essa é uma entrevista chapa branca, né, já que a matéria é assinada por um jornalista militante da esquerda, que é o Leonardo Sakamoto. Portanto, essa exclusiva ela tem a credibilidade de uma conversa de comadres. E não tem perguntas óbvias, que seriam óbvias de serem feitas, como: qual a avaliação da senhora sobre a delação do seu ex-ministro Antônio Palocci? A senhora sabia do Caixa 2, das suas campanhas, que totalizaram 1,4 bilhão de reais? E o depoimento do ex-ministro à CPI do BNDES? A senhora sabia dos 500 bilhões de reais distribuídos por esse banco público, né, para empresas amigas do governo, em troca de propinas, inclusive durante a presidência da senhora? Nada disso nenhuma dessas perguntas foi feita. Isso seria a mesma coisa que entrevistar o Flávio Bolsonaro e não perguntar sobre o Queiroz. Mas, enfim, o fato é que o objetivo da entrevista é aquele mesmo de sempre, que lembra, aliás, o bordão, né, do desenho, o Pink e o Cérebro. O que vamos fazer hoje à noite, Cérebro? O mesmo que fazemos todas as noites, Pink, tentar dominar o mundo. Aí você corta para as redações aí, Brasil afora. O que vamos fazer hoje de manhã, editor? O mesmo que tentamos fazer todas as manhãs, jornalista, tentar destruir o governo Bolsonaro. Só que vamos voltar então para a propaganda do Leonardo Sakamoto. Olha o preâmbulo da entrevista descrevendo a Dilma. Abre aspas para o Sakamoto. Nascida em 1947 em BH, participou de organizações de resistência contra a ditadura militar. Isso é como a Folha UOL, né, tá chamando organizações terroristas de extrema esquerda, como a VAR Palmares da Dilma, que assaltava, sequestrava, torturava e matava em nome da implementação de uma ditadura comunista do proletariado. Continua o Sakamoto, abre aspas, candidatou-se ao Senado Federal por Minas Gerais no ano passado, mas perdeu a eleição em meio à onda conservadora e antipetista. Claro, né, não teve absolutamente nada a ver com a maior recessão econômica da história do Brasil, com desemprego recorde, inflação de 2 dígitos e os escândalos de corrupção no governo Dilma. Mas vamos para as falas da Dilma, que eu selecionei aqui para chocar os ouvintes da PAN. Primeiro, sobre a radicalização do debate público, abre aspas, foi incentivada no governo Bolsonaro a cultura da violência através da valorização imensa do porte de armas. O PT, em 2003, assume o país com 50 mil homicídios dolosos por ano, desarma a população e entrega o país com aproximadamente 65 mil homicídios dolosos por ano. É um crescimento de 30% na violência, quando a população cresceu só 15%. Ou seja, a violência aumentou o dobro em relação à população e o governo tirou das famílias o direito à legítima defesa das suas vidas e da sua propriedade. Isso sim é cultura da violência. Ela continua falando sobre as estatais, abre aspas para ex-presidente. Está na pauta a mais violenta privatização do país. E não só a Petrobras que eles estão entregando. Não, presidenta, vocês entregaram a Petrobras. Os laudos da PF, da Polícia Federal, eles apontam propinas na ordem de 6 bilhões de reais e prejuízos estimados no valor de 42 bilhões de reais. Isso é o equivalente a quase 10 milhões de reais por dia, se a gente pegar os 3 primeiros anos do governo do PT. E a Dilma ainda pior, ela fala o seguinte, mas no Lula se expressa a defesa da Petrobras e da Eletrobras, até parece. Bom, falando sobre o Lula, esse é o comentário da Dilma Rousseff sobre Lula livre. A centro-direita e a direita, abre aspas, precisaram de um impeachment, prender, condenar, impedir que concorresse à eleição o presidente Lula, um inocente, hoje claramente provado pela Vaza Jato. Olha, nem a cheerleader mais fanática do Glenn Greenwald na imprensa cogita que o Lula é um inocente. O esforço criminoso é achar uma brecha processual, certo? E fazer uma interpretação criativa do direito para anular a Lava Jato. Bem diferente, até como o próprio Ciro Gomes, que é aí um expoente da esquerda, falou aqui de forma categórica. Finalmente, a Dilma sobre a Previdência, e aqui é muito importante isso, porque ela reconhece a necessidade de uma reforma. Mas olha só, quando o jornalista se arrisca a uma pergunta um pouquinho fora da zona de conforto, a pergunta foi a seguinte, quais seriam as alterações que a senhora faria? Estabelecer uma idade mínima para os que ganham mais, certo? Portanto, combater privilégios? A resposta da Dilma, não, nós não chegamos aí. Você está querendo que eu especule sobre uma coisa que fui interrompida no meu diálogo previdenciário por conta do processo da qual fui vítima. Ou seja, está aqui o DNA da esquerda trabalhista de manter privilégios da elite do funcionalismo público. Como assim você vai ter uma idade para o pobre no regime geral da Previdência e para os servidores federais, do Legislativo, do Judiciário, que se aposentam em média, com mais de 25 mil reais por mês, não vai ter idade mínima. E para fechar, essa daqui
aqui para os colegas da imprensa, a Dilma sobre a mídia, abre aspas, os meios de comunicação terão que ser democratizados. Continua, hoje está em questão no mundo o controle da mídia social. Continua, esse processo no Brasil foi extremamente demonizado, como se quisesse controlar a liberdade de imprensa. Você imagina uma administração petista somada a esse STF que está aí, que tem por expediente censurar publicações que o criticam, onde a gente estaria? Né? E os produtores de conteúdo independente na internet, que não estivessem aí alinhados à esquerda que estaria no governo. Né? Então, ó, sinceramente, o que salva essa entrevista aí para o UOL é a declaração categórica da Dilma quando ela fala que ela não pretende concorrer a cargo público nas próximas eleições. Vamos lá, Vini. Bora. O geral assunto para falar agora do apoio ao do ato em apoio ao jornalista Glenn Greenwald, do Intercept, ontem no Rio de Janeiro. Isso, que foi promovido pela Associação Brasileira de Imprensa, lá na própria sede da associação, e contou, segundo a organização, com mais de 3 mil pessoas, tanto lá dentro do auditório, como tinha muita gente também lá na parte de fora, e teve aí essa prestação de solidariedade aí ao Glenn Greenwald e também à liberdade de imprensa, a ABI dizendo que defende a integridade do jornalista e o direito ao sigilo da fonte e ao livre exercício da profissão. Teve a presença, Edgar, de muitos políticos e também de alguns famosos, como Chico Buarque, o Wagner Moura, Camila Pitanga, Paulo Betti, a Júlia Lemertz e também o cantor Marcelo D2. Sobre essa participação dos artistas, eu separei uma fala do Chico Buarque, prestando ali a sua solidariedade também ao Glenn e dizendo que ele revelou uma trama que ajudou a eleger o governo que temos hoje. Vamos ver o que diz Chico Buarque. Não, estamos sem, Vini. O Murilo tá me falando, o Bruno sem? tá me dizendo que a gente tá sem esse vídeo aí. Ok, então vamos Se também... tiver ok, me avisa aí enquanto o Vini complementa, viu, Bruno? Tá, vamos então para falar do Glenn, que também falou aí sobre o ato, dizendo... primeiro, ele diz que afirma que está se sentindo ameaçado de ser preso, sim, porque quando você tem um presidente da República falando o seu nome por 3 dias consecutivos e fazendo essas ameaças, obviamente que existe aí este risco dele ser preso e que ele sabe disso, né, o tempo todo. Ele deve estar aí falando, se referindo à fala do presidente, chamando de malandro, falando que casou aqui. Isso. Né? Exato. Teve filho, adotou filhos aqui e tal, e que pegaria uma cana aqui mesmo, né? Exatamente. E também teve uma outra fala dele aí, já falando especificamente também do Sérgio Moro, e fazendo um alerta a todos os jornalistas, onde ele diz o seguinte: se Moro pudesse me ameaçar ou prender por causa de uma reportagem que eu estou fazendo, podem fazer isso com todos vocês, todos os jornalistas, mesmo os que não amam o jornalismo que eu faço. Vamos lá, vamos falar. Eu só queria acrescentar uma informação a isso tudo, até porque meu posicionamento quanto ao jornalismo do Glenn Greenwald já é muito claro. Eu acho que tem mesmo que continuar reportando, porque é a obrigação do jornalista reportar os fatos e não falar o que acha que agradaria a determinadas plateias. Só queria complementar aqui com uma coisinha. O Tucker Carlson, que é âncora da Fox News, portanto, um canal extremamente de direita e reconhecidamente conservador dos Estados Unidos, fez um editorial ontem à noite nos Estados Unidos em defesa da imprensa livre e do Glenn Greenwald. Diz o Tucker Carlson da Fox News que o Glenn foi um dos poucos a criticar a administração Obama quando houve qualquer tipo de ataque à liberdade de imprensa. Poucos progressistas fizeram isso. Mesmo sendo reconhecidamente progressista, ele foi capaz de criticar o governo Obama. O Tucker Carlson diz que confia na integridade do Glenn, que, embora discorde dele politicamente, avaliza o seu trabalho como jornalista, especialmente nas grandes reportagens sobre a NSA, que é a Agência Nacional de Segurança Americana. Então a gente vê até mesmo fora do Brasil, na mídia conservadora, apoio ao Glenn Greenwald. É só uma informação. Olha, Edgar, e antes da gente mostrar o vídeo do Chico Buarque que está sendo preparado, eu quero mostrar também um vídeo que foi gravado pelo presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, que também defendeu o sigilo da fonte, que segundo ele, né, sigilo da fonte assegurado aí pela Constituição, defendeu também a liberdade de expressão e diz que comete crime tanto o hacker como o agente público que vaza informações
sigilosas. Vamos ver o vídeo do Maia. Nas últimas semanas, mas principalmente nos últimos dias, passamos a viver uma grande polêmica depois da prisão do tal hacker, sobre a questão dos dados, de quem é a responsabilidade. Tem uma questão que é primordial e é a base desse debate, que é o sigilo da fonte. No nosso país, no nosso Brasil democrático, no nosso Estado democrático de direito, o sigilo da fonte é um direito constitucional. A partir daí, nós temos que discutir de fato um hacker que pegou de forma ilegal, ilícita, criminosa, dados de terceiros. Precisa ser punido. Investigado, descoberto, aí sim, punido. Por outro lado, um agente público que vaza informações sigilosas que estão sob seu comando, também comete um crime. Todos os dois, que passam informações para a sociedade, para que nós tenhamos mais transparência, como muitos defenderam nos últimos 5 anos, todos os dois estão cometendo atos ilícitos. Um agente público com uma informação sigilosa entregou um meio de comunicação. Esse meio de comunicação deu divulgação. Ele está protegido pelo sigilo, que é um direito democrático no nosso país. Um hacker, um criminoso, extraiu informações de um cidadão, passou para a sua fonte. Ela pegou essas informações e jogou na sociedade. Então, o sigilo da fonte é um direito democrático, não é a favor do Glenn, mas é a favor da nossa liberdade de expressão. E você percebeu no início do vídeo que tem ali uma mensagem de solidariedade ao jornalista Glenn, também ao Intercept, essa mensagem, portanto, do Maia, que também brincou um pouquinho com a situação, viu, Edgar? Ele fez um tweet, vamos mostrar aqui na tela também, Brunão, o tweet que o Maia fez ironizando toda essa história. Ele colocou, é um meme, né? Ele colocou ali, ó, nota oficial. Aí tem a imagem de um celular, que seria uma conversa do WhatsApp dele, dizendo o seguinte: Rodrigo Maia também teve seu celular invadido por hackers. Todas as mensagens eram pro iFood. Cara, é sensacional, hein, essa estratégia de marketing do iFood, hein? Fala aí. É uma propaganda aí, né? E aí colocou ali também, avisa aos engraçadinhos que já comecei a minha dieta. Então, só pra gente ficou devendo aqui também o vídeo do Chico Buarque, que agora tá pronto durante este ato aí na Associação Brasileira de Imprensa. Vamos ver. Mas agora fica explícito. Estamos sem o áudio. Ler, volta Murilo, aprender. Volta do início, por favor. Agora fica explícito para quem quiser ler, para quem quiser aprender, o quanto se armou, o quanto se tramou para eleger esse governo, o que se armou por baixo dos panos pelos grandes órgãos de comunicação, exaltando seus heróis, juízes e procuradores. O juiz Sérgio Moro, por exemplo, foi eleito o homem do ano, o homem que faz a diferença. E hoje a gente sabe que tipo de diferença ele andou fazendo nas sombras. Claro que sempre haverá quem diga: o Lula está preso, babaca. Fechou. Então, aí ele fala outras falas aí também relacionadas ao que a esquerda é sempre acusada, mas essa então foi a fala do Chico Buarque, assim como a Camila Pitanga também falou, o Wagner Moura também falou, uma presença forte de alguns artistas aí neste evento. Edgar. Falado, Vini. Nossa, bastante coisa aqui para comentar, vou tentar ser o mais rápido possível. Primeiro que o Rodrigo Maia se referiu aos engraçadinhos que zombam aí da forma física dele, que ele já tá fazendo dieta. Engraçadinho é ele. Engraçadinho é ele que zomba da violação do direito humano da privacidade, direito constitucional. Certamente ele não está preocupado com o hackeamento do seu próprio celular, porque talvez não tivesse coisas suficientes nas suas mensagens de Telegram. Agora eu queria ver se a família dele fosse vítima desse tipo de hackeamento, se as pessoas próximas a ele ou ele mesmo, se vazassem as conversas privadas, e aí você vai e faz uma piada idiota dessa. Você acha que isso é postura de um presidente da Câmara, seu Rodrigo Maia? De verdade? Zombar da violação de direitos humanos?
É ridículo, né? Fora que, assim, tá muito claro que ele contratou uma assessoria de marketing, estratégia política, ele está se reposicionando com aquela ideia maluca dele de fazer um parlamentarismo branco no Brasil e fazer pequenos acenos, pequenas concessões à esquerda para se tornar um pouquinho mais palatável. Mas não tem jeito, cara. Você é queridinho na Globo News, na praça pública você não é. E as coisas que ele falou no vídeo são obviedades. Sigilo da fonte é direito constitucional e hackeamento é crime. Quem não sabe disso ainda no Brasil? Ninguém. O que se discute no caso do Glenn Greenwald é se ele financiou de alguma forma esse hackeamento. Logo, ele estaria como cúmplice, né? Então, também pegando aí o gancho na declaração do Glenn Greenwald, ele só vai ser preso se tiver cometido o crime. E se ele cometeu, ele tem toda a razão de estar se sentindo ameaçado. Porque depois da Lava Jato, o brasileiro, ele voltou a acreditar na justiça para todos. Princípio da isonomia. A lei vale para todos, inclusive para os políticos, para os empresários mais poderosos e para os queridinhos da mídia, como é o caso do Glenn Greenwald. E aí, Paulinha, como é que tá a nossa hashtag aí? A nossa hashtag de hoje, o papel da imprensa. Muitas opiniões aqui, Edgar, se você quiser conferir, a gente tá em segundo entre os assuntos mais comentados desse país, hashtag papel da imprensa. Que beleza. Vai lá, claque feliz siga aí. Colocando sua opinião sobre Viu tudo. que depois que ela voltou, é todo dia que a gente emplaca. Será? Veremos, Edgar, mas continua participando aqui com a gente. Pelo WhatsApp também, a participação do espectador, o ouvinte aqui da PAN, respondendo o que você espera nesse momento da imprensa do Brasil. Vamos conferir aí os vídeos que chegaram pra gente. Alguns, né? Era do Morning Show, aqui é Flávio de Mogi Guaçu. Gosto muito do programa, ouço todos os dias praticamente, quando tô na estrada. E pra mim o papel da imprensa, ele tem que ser um só, informar, né? Hoje nós temos infelizmente muitos jornalistas militantes, não só pro lado esquerdo, mas pro lado direito também. Isso não é bom. Eu acho que a informação é o que deveria ser predominante na imprensa de hoje. Grande abraço. Olá pessoal do Morning Show, Mário Pinho, diretamente do Bahrein, Oriente Médio. Papel da imprensa fundamental. Não importa o governo, direita, esquerda, centroavante, goleiro, papel da imprensa na elucidação de fatos é fundamental. Grande abraço. Tá aí, opinião do ouvinte aqui pra gente, respondendo a nossa enquete de hoje pelo WhatsApp, né? O que você espera nesse momento do papel da imprensa, tá aí representada a opinião através do depoimento desses dois ouvintes aqui do Morning Show. 11h25, o horário é de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Bruno Galhaço e Giovanna Eubank apresentaram ao público o filho adotado no Malawi, o país da garotinha deles, a Titi. Exatamente. Cadê a fotinho do Bless? A gente já pode conhecer o Bless? Pode. Ó, essa é a foto da família que o Bruno publicou, com uma legenda bem legal. Depois ele publicou uma foto do garoto com a irmã e depois uma foto só dele. Ele escreveu o seguinte: família feliz e transbordando de amor, Bless chegou em casa. Família feliz, Bless chegou em casa. E agora é o momento mesmo da família se voltar para essa chegada, né? Em 25 de julho, o casal já tinha contado para a imprensa numa nota oficial de que havia adotado esse garoto de 4 anos, também do Malawi, que é o país originário da Titi, que eles adotaram em 2016 e que agora já está com 6 anos. Eles foram para a África, onde estavam passando férias por lá, não só o casal, mas também a família, o irmão da Giovanna e a própria Titi, e agora voltaram com Bless já adotado. Eles seguiram todos os protocolos, né? Os protocolos das autoridades de assistentes sociais do país africano. Demoraram 2 anos, né, no processo. Exatamente. Tudo correu sob sigilo, como acontece em todos os casos, não é uma exclusividade do caso deles. E até agora, através de uma nota que eles mandaram pro blog do Léo Dias, eles pediram até um afastamento, assim, para que tudo transcorra bem, que é um momento realmente deles se voltarem para receber esse novo integrante da família, esse filho que foi muito esperado pela Titi. Parece que ela que pedia demais para ter um irmão ou uma irmã. Paulinha, diga uma coisa, ele não é o irmão biológico da Titi, não? Não existe essa informação, nada em relação a isso, mas eu acredito... Isso também, não sei, não existe nenhuma informação em relação a isso, apenas a idade, o nome dele e o pedido para que as pessoas realmente deem espaço aí para a família iniciar essa relação. O que se sabe é que eles adotaram outra criança do Malawi, que curiosamente é o país que a Madonna adotou um dos filhos também,
porque acham que culturalmente a Titi e ele teriam coisas afins, teriam coisas em comum. Seria melhor pra Titi experimentar a infância, passar pela infância junto com uma criança que tem as mesmas vivências, seus primeiros anos no mesmo lugar ali. Isso aí, natural. Faz todo sentido, maravilhoso. Muito bom. Felicidades pra família. Olha, Paulinha, vamos lá, temos prêmio ou não? Sim, vamos pros assuntos mais comentados deste país com a hashtag Papel da Imprensa, e quem levou o prêmio foi a Tati Goldmacher. Falei com você aqui, Tati, manda seus dados pra mim pro DM pra receber o seu prêmio. Deixa eu mandar um abraço aqui rapidinho, que ontem não deu tempo, pra toda a população de Calambau, que foi ótimo mais uma vez ter passado uns dias por lá, especialmente para o Raí e a Karine, que estiveram por lá, reconheceu, mandou um abraço pra todo mundo aqui do Morning Show. Valeu, Vini. É isso aí. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. Amanhã tem mais. Obrigado. Cuidem-se sempre. Tchau. Você ouviu Jovem Pan Morning Show.